Bom dia, queridos. Paz do Senhor para todos, amém? Mais uma aula. Nessa manhã, eu gostaria de falar com vocês que o Cláudio colocou lá no grupo a questão das apostilas, né, para que a gente possa estar adquirindo. Quem ainda não adquiriu a apostila, eu continuei fazendo, como eu tenho feito nas últimas aulas, tiro a foto do material que está sendo usado naquele dia e disponibilizo para vocês, tá bom? Então já coloquei lá no grupo para que vocês tenham acesso. De repente não fica muito bom, né, a qualidade da imagem, mas pelo menos dá para vocês terem uma noção e tentar acompanhar, tá? Na última aula, nós terminamos o capítulo 1 da apostila. Hoje, a gente vai iniciar o capítulo 2 na página 18. Sendo que, no último período, nós falamos sobre a história da Bíblia, falamos sobre a questão do Espírito Santo, como ele inspirou os autores de partes diferentes, com culturas diferentes, homens completamente diferentes, mas que foram inspirados pelo Espírito para estar escrevendo as Escrituras. Então, o início desse segundo capítulo, ele fala sobre isso, sobre o papel do Espírito Santo na interpretação bíblica. Então, ele vem falando até a página 21 sobre isso, da página 18 até a página 21. Como é um assunto que nós já falamos exaustivamente no último período, eu pulei um pouquinho alguns tópicos e nós vamos iniciar no final da página 21, onde está escrito assim: o papel do Espírito na interpretação da Bíblia. Eu já coloquei material lá disponível para vocês, tá? E eu estive lendo um pouco sobre isso e eu achei que aqui seria um bom início, tá? Como a gente já fez a oração na parte da manhã, eu vou seguir adiante com a aula. Qual seria o papel do Espírito Santo na hora da gente interpretar o texto bíblico? E a gente vai ver mais adiante um pouquinho que o papel do Espírito Santo para crente e para o não crente, qual é a ação dele sobre aquele que está lendo o texto bíblico, tá? Porque às vezes a gente acha que o crente ele é favorecido, né, na hora de ler a Escritura, e o não crente não, porque o Espírito Santo revela para um e não revela para outro, e a gente vai entender isso detalhadamente. Eu espero que Deus me dê iluminação para isso, para poder transmitir isso para vocês, tá? Até aqui a gente vem escrevendo, né? A gente vem falando sobre como que o Espírito Santo guiou os autores na hora de escrever os livros. Mas então, como é que isso acontece na hora da gente compreender o significado do texto bíblico? Como é que o Espírito Santo trabalha nisso aí? Na hora da gente descobrir, né, as implicações daquele texto, né, na hora de aplicar o texto na nossa vida, ou como é que o Espírito Santo se envolve nisso tudo, tá? Lutero e Calvino e outros reformadores também mostraram assim um trabalho bem concreto de iluminação e convicção do Espírito Santo na hora da gente interpretar as Escrituras. Para esses homens, esses reformadores que eram teólogos, estudiosos, se dedicaram realmente a entender as Escrituras e como que funcionava o Espírito Santo, a graça, o processo salvídico, enfim. Eles chegaram a uma conclusão. Para eles, a iluminação nada mais é do que a compreensão daquilo que o texto significa, tá? Ou em outras palavras, é como você chega ao entendimento exato daquilo que o autor está pretendendo dizer quando escreve. Isso é iluminação. Enquanto que convicção tem a ver com a apropriação do texto como verdade absoluta. Por exemplo, você pode ler o texto, entender o seu significado. Perfeito, li e entendi. Mas eu não
não tomo aquilo para mim como verdade. Eu não me aproprio daquilo, eu não tomo posse daquilo, eu não coloco aquilo em prática na minha vida. A convicção é que faz com que você faça dessa forma. Você leu, entendeu, assimilou e agora, convicto de que aquilo ali é verdade absoluta, você coloca aquilo na sua vida, você coloca em prática. Esse é o papel da convicção. Em outros termos, o Espírito Santo ele ajuda o leitor a entender aquilo que o texto está querendo dizer e também convence o autor sobre a verdade daquele ensino. Então a gente pode afirmar que sem o Espírito Santo a gente não consegue entender a Bíblia completamente nem verdadeiramente. E vamos falar a verdade, né, gente? Tem coisa que a gente lê e lê e lê e a gente fica meio perdido, não é? Tem dificuldade para entender. E é o Espírito Santo que às vezes você não está nem pensando naquele texto, de repente vem um pensamento na sua cabeça que te remete àquele texto e assim, é como se uma luz se acendesse. Rapidamente você entende aquilo, o Espírito Santo fala com você de uma forma, através de uma coisa do dia a dia, através de um acontecimento, e você entende perfeitamente o que aquele texto está querendo dizer para você. Esse é o papel do Espírito Santo. Não só nos fazer entender, porque nós temos inteligência também para isso. E é isso que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Que o não crente também ele pode entender. Agora, esse papel da convicção é diferente. Tá? O suporte bíblico para essas afirmações estão lá em 1 Coríntios 2,14, onde Paulo vai dizer o seguinte: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quer dizer, o homem ele tem a inteligência para ler, para entender aquilo que está dizendo, mas aquilo não entra nele como verdade, porque o Espírito Santo não revelou isso para ele. E é por isso que ele lê e não se apropria dessa palavra. Mas afinal de contas, o que Paulo está querendo dizer quando ele diz que ao homem sem o Espírito todas as coisas lhe parecem loucura? Por acaso significa que ele não é capaz de alcançar a compreensão correta do texto? Estaria Paulo então afirmando que sem o Espírito Santo os ensinos bíblicos são incompreensíveis? Não, não é isso, tá? O significado do termo loucura é mais compreendido de maneira melhor, mais clara, quando a gente observa Paulo falando sobre a loucura em outro texto, por exemplo, 1 Coríntios 3,19, que ele vai dizer assim: porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. São textos diferentes, com aplicações diferentes, e o vocábulo loucura nessa passagem, ele não está dizendo, não está falando sobre a incapacidade que Deus tem de entender a maneira do mundo pensar e o seu sistema de valores. Não é isso que o texto está dizendo. Deus ele compreende perfeitamente o que esse mundo chama de sabedoria, mas ele não aceita. Ele entende a sabedoria dos homens, mas ele não aceita. Então Paulo está dizendo o seguinte: Deus, ele não está dizendo que Deus não tem uma compreensão correta, porque Deus é onisciente. Ele compreende tudo, todas as coisas. E em 1 Coríntios 1:20, a palavra loucura ela já é usada de outra forma. Paulo vai falar assim: porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Aqui e também em 1 Coríntios 3,19, Paulo usa a expressão loucura para referir o significado, como Deus vê a sabedoria desse mundo. É possível, então, atribuir esse mesmo significado ao termo que a gente vai encontrar em 1 Coríntios 2,14 também. E da mesma forma, Paulo não está querendo dizer que os incrédulos não podem chegar a uma compreensão correta das coisas do Espírito. Como a gente falou, eles podem entender sim, mas não vão tomar para eles como verdade.
tá? Que é a questão da convicção e o papel de convencer, de trazer a convicção a respeito da verdade bíblica é do Espírito Santo. Eles podem entender, eles podem e fazem, mas atribuem a essa compreensão daquilo que o autor está dizendo de uma forma negativa. Ou seja, eles acham que tudo isso é loucura. O incrédulo vai ler o texto, vai entender, tá? Ele vai entender o que ele está lendo, mas ele acha que aquilo ali é uma loucura. É loucura. Assim, nos primeiros 3 capítulos de 1 Coríntios, a gente tem o seguinte paralelo. O mundo não cristão, ele pode sim compreender as coisas do Espírito. O que o texto bíblico significa, eles vão entender sim, mas vão considerar tudo como loucura. Semelhantemente, Deus também compreende a sabedoria desse mundo. Sendo onisciente, ele conhece todos os pensamentos, ele sabe o que os homens consideram como sabedoria. Mas ele considera tudo isso como loucura. Semelhantemente, em ambos os casos, há um entendimento correto do significado, né, da compreensão, seguido pela rejeição do seu valor, tá? Aquilo que é realmente valoroso aos olhos do incrédulo é loucura. E aquilo que para o incrédulo é valoroso aos olhos de Deus é loucura. Deu para entender? É assim. A partir desse raciocínio, a gente vai fazer a seguinte pergunta. As pessoas não cristãs, elas podem chegar sim a uma compreensão correta do significado da Bíblia. Elas têm condições de entender as Escrituras? Tem. Se isso não fosse verdade, por que a gente ficaria tentando explicar a mensagem do Evangelho? Por que então que Paulo ficou argumentando todo sábado nas sinagogas? Por que ele se esforçou tanto em explicar as boas novas? Por que ele tentou persuadir os não cristãos? Por que nos dias atuais alguém vai se preocupar em explicar o significado de salvação, de graça, se as pessoas fossem realmente incapazes de entender? É claro que elas são capazes de entender. O fato de o crente defender a sua fé perante os incrédulos mostra que tanto o crente quanto o incrédulo tem condições de alcançar a compreensão dos ensinamentos das Escrituras. Tem condições de compreender. A questão de tomar para si como verdade, de estar convicto de que aquilo ali é uma verdade absoluta, é diferente de você compreender, tá? Então, por que é que o Espírito age em uns e não age em outros? Por que é que o Espírito age primeiro em uns e depois em outros? Porque é que uns nunca receberão essa iluminação. Por quê? Então, onde é que entra a ação do Espírito Santo nisso tudo? Poderia estar na revelação das implicações do significado do texto? Certamente, o cristão ele tem um maior desejo de entender as implicações do texto bíblico, da aplicação daquilo na sua vida, do que o texto está querendo dizer realmente, como que aquilo se aplica na sua vida diária. O cristão, ele tem mais, aquele que recebeu a Cristo como Salvador, ele tem esse desejo, ao passo que o não cristão, aquele que é o incrédulo, aquele que ainda não conheceu Cristo, que não aceitou, ele não tem esse desejo dentro dele. E a Bíblia vai dizer que até mesmo esse desejo é colocado em nós pelo próprio Deus. Mas esse também, o não cristão, também é capaz de compreender. Vamos citar aqui alguma situação hipotética, tá? Eu vou colocar para vocês mais para frente. Uma outra questão também que dificulta muito na compreensão dos textos bíblicos é a questão do pecado, né?
o problema do pecado e como ele afeta a habilidade das pessoas no entendimento da revelação divina. Sem minimizar os efeitos, a gente precisa ter cuidado, nós estamos na página 24, para não abrigarmos o entendimento errado sobre elas. Por quê? A imagem de Deus foi manchada e corrompida, mas não foi destruída, não se perdeu, tá? Corrompida, mas não perdida, como Tiago 3,9 vai dizer. Parte dessa imagem envolve a habilidade de raciocinar, tá? Que é uma habilidade indispensável na interpretação do texto. A capacidade para compreender um texto bíblico, ela permanece. A capacidade de você analisar e entender um texto, sendo ele bíblico ou não, ela permanece em qualquer um de nós, apesar do pecado. Apesar da influência do pecado, nós vamos ler e vamos compreender. Podemos entender os escritos de qualquer pessoa, bem como os escritos bíblicos. O pecado, ele pode nos atrapalhar com relação à nossa crença e também na hora da aceitação da mensagem bíblica, mas ele não afeta o nosso entendimento, tá? Nós vamos ouvir, vamos ler, vamos entender, mas a gente não aceita. Por quê? Muitas vezes você conversa com um não cristão e você vê que ele tem profundo conhecimento da palavra, ele debate com você, ele tem argumentos, tá? Mas ele não crê naquilo ali. Muitas das vezes a gente se sente até afrontado, né? A gente acha que ele está usando aquilo, está usando a palavra para nos agredir, para nos atacar. E ele se sente assim realmente. Ele se sente como se ele estivesse com uma espada nas mãos e ele tivesse o poder e a autoridade para te ferir. Sabe? Com aquilo que você acha que é o teu escudo. Sabe? Mas ele conhece, ele entende, mas ele não toma para ele. Além disso, as consequências do pecado na área física afetam todos nós, tanto crentes como não crentes. A Bíblia, ela não fala nada no sentido de que a regeneração pelo Espírito vai aperfeiçoar as nossas habilidades mentais, tá? A ponto da gente, daquilo que eu falei lá atrás, o crente, ele é favorecido pelo Espírito para interpretar, para entender, e o não crente não. Não, a Bíblia não fala sobre isso, né? O que o Espírito vai fazer e o pecado vai fazer, o pecado ele vai afetar o nosso sistema de valores e o significado que a gente vai atribuir àquilo que a gente está lendo no texto bíblico. O pecado faz isso, ele faz com que o nosso sistema de valores seja afetado e por isso no momento em que você está lendo o texto bíblico, o significado ele não tem importância para você. Leu, entendeu, mas não está dizendo nada, a ponto de fazer com que haja mudança em você, transformação, com que você... Ai, caiu a ficha. Não. Eu vou compartilhar com vocês um relato que aconteceu em uma universidade, que está aqui na página 24 e 25, que é bem interessante para a gente poder entender essa questão do Espírito. Teve uma conferência bíblica que acontece todos os anos em uma universidade. E um dos temas dessa palestra, dessa conferência, é a doutrina de Paulo sobre a justificação pela fé. E vários professores, vários teólogos, vários doutores se apresentaram, cada um trazendo ali a sua tese, seus argumentos, falando para apresentar a doutrina de Paulo sobre a justificação pela fé. E cada um traz o seu ponto de vista, cada um apresenta o seu ponto de vista de como entende, né, a questão da justificação pela fé que Paulo ensina. E em apenas uma hora, um desses professores conseguiu de forma muito clara apresentar como ninguém jamais tinha feito em todos os anos em que acontecia aquela conferência,
Em apenas 1 hora ele chegou ali e falou de modo claro, brilhante, sobre as implicações da doutrina na vida da igreja, tanto lá no passado quanto no presente. E ele falou de uma forma que até mesmo se Paulo estivesse presente, ia dizer para ele: professor, muito obrigado, porque ninguém até hoje explicou tão bem o que eu queria dizer sobre justificação pela fé. O cara foi brilhante na sua explicação, deu um banho mesmo. Depois dele ser calorosamente aplaudido pelo auditório e tal, o professor acrescentou: mas vocês sabem, naturalmente, que tudo isso é uma grande tolice. Depois da palestra, alguém se aproximou da esposa do professor, que estava sentada ouvindo tudo, uma mulher cristã, piedosa, fervorosa, e alguém perguntou para ela assim: o que a senhora pensa sobre o que Paulo quis dizer com relação à doutrina da justificação pela fé? E ela respondeu: na verdade, eu não tenho formação teológica, eu tenho formação em química. Mas eu posso imaginar. Nesse momento, lágrimas começaram a cair dos seus olhos. Paulo quis dizer que Deus fez tudo isso por nós. O que o marido dela conseguiu explicar de forma brilhante em 1 hora, ela em 3 segundos, ela disse tudo. Ela enxugou tudo com lágrimas nos olhos. Quem foi que compreendeu, na verdade, o que Paulo ensinou? O professor, com todo o seu conhecimento, com toda a sua argumentação, ou a sua esposa com lágrimas nos olhos e sem um pingo de formação teológica? A questão aí depende de qual é o significado de compreensão. Se o termo significa o correto entendimento do que Paulo quis dizer, é claro que o professor compreendeu Paulo melhor. Só que esse entendimento, como afirmou o apóstolo em 1 Coríntios 2,14, é loucura para o professor, pois não foi convencido dessa verdade. Olha que coisa linda. Ele não tem como apreciar essa verdade, porque tal convicção vem do Espírito Santo. Por outro lado, a sua esposa percebe o que Paulo ensinou, embora não completamente, mas pelo Espírito aceito isso como a sabedoria de Deus. Sem um pingo de formação teológica, ela não conseguiria subir naquele palco e falar durante 1 hora sobre essa doutrina, de forma a convencer o auditório da sua exposição. Mas o Espírito revelou para ela, em poucas palavras: filha, tudo isso aqui, tudo isso que Paulo está falando a respeito de graça, de salvação, de fé, de justificação, de regeneração, tudo isso aqui é um presente de Deus para vocês. Foi tudo por vocês, é tudo para vocês. Toma posse disso porque é tudo seu.